Irmãos amados, irmãs queridas, hoje nós vamos abordar um assunto daqui a pouquinho que é importante você entender sobre este assunto, compreender, porque às vezes a gente sofre sem necessidade, né? Tem gente, eu não sou diferente de ninguém, nós sofremos sem necessidade. A gente sofre porque a gente gosta de sofrer. A gente sofre porque muitas vezes, para muitas pessoas, o sofrimento faz bem. Aí ela tem do que reclamar, porque ela está sofrendo, então ela tem do que reclamar. Mas vamos orar. Vamos abrir esta programação orando. E hoje eu quero colocar nesta oração a minha sogra, a dona Zezé, que hoje está fazendo aniversário. Minha sogra também não está muito bem de saúde, não. Principalmente saúde mental. Mas ela está fazendo aniversário hoje. Eu quero apresentar a vida da dona Zezé para Deus. Deus querido, Pai eterno e todo-poderoso, eu glorifico, exalto, engrandeço ao Senhor, busco no Senhor forças, direção, graça, sabedoria para tocar esta vida, que não é fácil, né? Às vezes muitas vezes, na maioria das vezes, todos os dias, todas as horas, nós nos deparamos com situações e pessoas que parece que existem para nos incomodar, para nos contrariar. Mas isso tudo faz parte da nossa vida, faz parte do nosso crescimento, faz parte de um processo de Deus para a gente ter mais paciência, mais longanimidade, mais graça, mais sabedoria. E nós queremos, Senhor, te agradecer até por isso. Pedimos que nesta manhã o Senhor use mais uma vez da sua compaixão, da sua misericórdia, e o Senhor fale conosco. O assunto que vamos abordar daqui a pouquinho é de extrema importância. Fala conosco, Senhor. Abre o nosso entendimento e ajuda-nos, ó Deus Todo-Poderoso, a nos guiarmos e a nos fortalecermos no Senhor. Esta é a minha oração, com ações de graças no nome do Cristo Jesus. Amém. Para vocês todos que estão nos ouvindo pelo aplicativo, pela internet, para vocês que sempre a partir da oração eu já começo a transmitir ao vivo pelo Facebook, fazer aquele negócio que o pessoal chama de live, né? Live, ao vivo. Não sei por que usar a palavra em inglês, né? Não sei. Usar português, ao vivo. Sempre a partir da oração, a gente vai estar ao vivo no Facebook, tá? E para falar do assunto, eu quero convidar você para ler uma passagem bíblica que está aqui na primeira carta do apóstolo Pedro,
1 Pedro, lá no final da Bíblia, hein? Capítulo 3, versículos 15 e 16. Se você tiver a Bíblia aí, meu convite é: abra, leia junto comigo. Se não puder ler, ouça. A própria Bíblia diz que a fé vem de ouvir, mas a Bíblia, logo em seguida, explica que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Muito bem. Nossa programação é cristã, uma programação, né? Mas às vezes a gente não pode deixar de comentar algumas coisas, ou até buscar informações. Algumas coisas a gente fala buscando informação. Por exemplo, eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, né? Mas muita gente, eu raramente vou ao centro da cidade. Difícil eu ir. Vou quando tem alguma coisa para fazer lá, senão não vou, né? Resolvo tudo por aqui onde eu moro. Mas eu fiquei sabendo, e isso precisa de confirmação. Então eu quero convidar você que está aí no centro, ou vai passar pelo centro, dá uma olhada lá. Se for verdade, me avisa. Olha, é verdade. Se for mentira, me fala também. É mentira. Porque é um absurdo, né? A programação não trata disso. Mas nós somos pessoas, nós somos cidadãos, né? Me falaram que o Largo do Rosário, em Campinas, é um lugar, é ponto de referência, o Largo do Rosário ali, né? Entre Campos Sales, Francisco Glicério, General Osório e Barão de Jaguara. Ali é o Largo do Rosário. Mudaram de nome. Colocaram o nome daquela vereadora lá do Rio de Janeiro, Marielle, não sei do que lá. Não sei se é verdade. Mas dá uma olhada lá, pra você passar pelo centro. Se eu passar também, eu vou ver, porque eu acho um absurdo isso. Eu acho uma cretinice isso. Eu acho uma imbecilidade isso. Né? Mas... porque isso é possível, sim. É possível que tenha acontecido. Eu já falei aqui, né? Já falei, irmã, não vota em cristão. Não faça isso. Não seja bobo. Porque eu vou falar da cidade onde eu moro, né? Não posso falar de Sumaré, não vivo em Sumaré. Mas as pessoas de Sumaré podem falar. A Câmara Municipal de Campinas dá nojo. Às vezes eu passo ali na Saudade, quando eu passo em frente à Câmara, eu tenho ânsia de vômito. Dá nojo de passar ali. Cheira mal aquela Câmara Municipal de Campinas. E tem cristão lá dentro. Tem gente que se diz lá, crente, frequenta aqui, frequenta lá, não sei do que. Dá nojo.
Então é bem possível que tenham mudado o nome do Largo do Rosário para Marielle, não sei o nome lá da mulher lá, não sei, é bem possível, né? Porque me parece que nós tivemos aí semana passada aquele fato horrível, triste lá em Suzano, né? As pessoas ficam abaladas. Nossa, as pessoas ficam... E é para ficar mesmo, a gente fica triste, claro, né? Dois meninos, um mais menino ainda e o outro já, né? Um pouco mais homem, entrar lá, dar tiro, matar, machadada numa escola, isso entristece a gente, né? Depois lá, no outro lado do mundo, lá, acho que na Nova Zelândia, o sujeito matou 50 lá, né? E fez aquilo ao vivo, do jeito que eu estou fazendo a programação aqui pelo Facebook. O sujeito matou 50 pessoas transmitindo, né? Matando mesmo. Enfim, a gente fica meio que abalado, a gente fica meio... Mas sabe por que a gente fica? Porque parece que a gente não se deu conta de que não vivemos em uma sociedade cristã. O mundo não é cristão. O Brasil não é um país cristão, não se iluda. Não fique iludido. E o assunto hoje é sobre isso. O nosso povo, o brasileiro, não é isso que você ouve aquele apresentador daquele programa, aquele outro falar, o brasileiro é um povo pacífico. Não, nós não somos um povo pacífico. Em 2016, que são os dados que a gente tem, nós tivemos 62.517 mortes violentas. Como é que nós somos um povo pacífico? Nós não somos um povo pacífico porque nós tivemos 221 mil queixas de violência doméstica. Homem batendo em mulher ou mulher batendo em homem em 2017. Então nós não somos um povo pacífico. Nós não somos um povo, não se iluda. Uma mulher hoje não pode sair à noite. Eu tenho medo de sair à noite na rua. Sinceramente, eu tenho. Medo no sentido de não saber o que pode acontecer. Não é um povo pacífico. Nós não somos um povo aqui no Brasil discreto. Aliás, isso acho que é o mundo, mas não, alguns países ainda, né, na Escandinávia, né, eu acho que são mais reservados na área sexual. Mas aqui é uma vergonha. É uma vergonha, né? Um grande amigo, uma pessoa que eu prezo muito, que nós nos tratamos de maior, me mandou aí a morte do Erivelto Gouveia, né, que morreu, acho que foi ele, 90 e poucos anos de idade, mandou um vídeo de um show dele alguns anos atrás, músicas lindíssimas. E hoje a gente fica ouvindo aí esse tal de Pablo, sei lá das quantas, Anitta, essas, me desculpe o termo que eu vou usar aqui, é um termo grosseiro, né? Mas essas porcarias aí, que se dizem música, nosso povo, né? Hoje é a mulher balançando a bunda, com o ânus virado para a câmera. Fez isso, virou o ânus para a câmera, pronto, faz sucesso. Acabou, é isso aí.
E as pessoas aceitam isso naturalmente. A nossa sociedade, a sociedade brasileira, não foi transformada pelo cristianismo, até porque pouquíssimas pessoas neste país sabem o que é o verdadeiro cristianismo. Porque a grande massa, a maioria, vive um cristianismo superficial, ritualístico e cerimonial. Hoje qualquer bobalhão, me perdoe também, mas eu estou falando para você, qualquer bobalhão aí é pastor, qualquer bobalhão aí é apóstolo. Sujeito que se intitula apóstolo, como é que ele pode ser apóstolo? As pessoas acreditam. Antes, não se ouvia falar em bispo na igreja evangélica. Agora está cheio de bispo. Bispo era um cargo católico apostólico romano. Agora tem bispo para tudo quanto é lado. Você vê que nós aceitamos qualquer coisa. Olha, eu sou brasileiro também, gente. Eu também sou, faço parte. Mas eu estou tentando abrir os seus olhos. As próprias igrejas têm pregadores lá que sabem menos do que quem está ouvindo. O sujeito frequenta a igreja há um tempo, então para não perderem ele, dá um cargo lá para ele, é professor de escola bíblica dominical, é não sei o quê, ele vai falando o que ele acha. Então como é que nós podemos ter uma sociedade transformada pelo cristianismo, quando as pessoas nem sabem o que é cristianismo? Quando lá atrás, a igreja primitiva invadiu o mundo, no primeiro século, o mundo era caracterizado pela imoralidade, pela injustiça social, pela falta de proteção e pelo paganismo que estava instituído no mundo, e a igreja se sustentou. Hoje não, hoje a igreja abraça o paganismo, abraça a injustiça social, abraça a imoralidade, porque o que tem de imoralidade dentro da igreja, as igrejas denominacionais, está cheio de imoralidade, é pastor saindo com a irmã não sei quem, é a irmã que já teve um caso, está cheio. Isso tudo é abafado. Não fala nada. Não pode falar. Não, deixa que Deus trata. Deus trata. Um dos grandes enganos da igreja aqui no Brasil é crer que a nossa sociedade é cristã, que a nossa cultura é cristã. As pessoas acreditam nisso. E é duro tirar isso da cabeça das pessoas. Por quê? Porque as pessoas acreditam que a nossa sociedade é cristã, né? E com esses argumentos, elas tentam conter os abusos da própria sociedade. Só que a sociedade não é cristã. Houve um tempo, lá atrás, e isso a gente só vai saber estudando, o que pouquíssimas pessoas fazem. As pessoas nem leem a Bíblia, como é que vai estudar? Mas tudo bem, vamos lá. Houve um tempo em que a cultura do mundo tinha ainda um certo respeito pelas verdades cristãs. Mas isso já passou. Nós vivemos aqui no Brasil e em grande parte do mundo, não em todos os países, mas eu vou falar especificamente do Brasil.
nós vivemos numa sociedade pagã. Pagã. Que se assemelha muito ao mundo greco-romano do primeiro século. Igual. Igual. Você vai estudar a história da Grécia, do Império Romano, você vai ver que a nossa sociedade é tão corrompida em todas as áreas como eles eram. E a igreja não tem força. A igreja não tem força. Não a igreja de Cristo, não o corpo de Cristo. Mas essa reunião de pessoas aí que vão lá de domingo, um vai para mostrar roupa, outro vai para mostrar o carro, essa coisa, essa bobagem aí. Mas quando a gente chega neste contexto que eu cheguei e que outras tantas pessoas chegaram, eu não desanimo. Você pensa que eu desanimo? Não. Porque isso diz para mim que eu devo continuar lutando. Apesar de, às vezes, amolar bastante, né? Porque tem pessoas que amolam. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você, já falei aqui, né? Quem acompanha a programação. Hoje eu recebi uma pergunta de uma irmã que diz que me ouve desde 2005, né? Então ela já deve ter ouvido eu falar isso. Olha, a maconha, a cocaína, heroína, LSD, ópio, o álcool, são drogas terríveis, eu concordo, são nocivas ao ser humano, à personalidade, ao caráter, à família, à sociedade, mas a ignorância é a pior droga que existe. Não existe droga pior do que a ignorância. Não existe. Porque a ignorância corrói a pessoa, a ignorância acomoda a pessoa. O sujeito ele está acomodado naquilo que ele não sabe. Né? Ontem eu escrevi para o irmão, tem gente que sobe num tijolo e faz um tijolo de pedestal, de palanque. O sujeito está em cima de um tijolinho, ó, 7 centímetros. É ignorância. Quando a igreja do primeiro século invadiu o mundo, porque a igreja do primeiro século, a ideia, né, a ordem de Cristo era a igreja tem que invadir o mundo. Não é o mundo invadir a igreja, é a igreja invadir o mundo. O mundo vivia da imoralidade, da injustiça. Era um paganismo que não tinha tamanho. A igreja conseguiu virar o mundo de pernas para o ar. Por quê? Porque a história nos mostra, e a própria Bíblia também nos mostra, né? Os historiadores, como Flávio Joséfo, nos trazem relatos de que a confiança da igreja primitiva não estava em seu status perante a sociedade. Não estava baseada nas leis ou no respeito por suas instituições. A igreja estava fundamentada no primeiro século no testemunho de vidas transformadas. Não esses testemunhos ridículos, estapafúrdios. Eu estava com dor aqui no joelho e o senhor orou. Isso não é testemunho, isso é brincadeira. É isso que desmoraliza a igreja. Olha,
Eu estava devendo 30 mil reais, aí o senhor orou, eu dei um dinheiro aí e fui lá, minha dívida era 20 reais. Pastor, o senhor orou e apareceu 50 mil reais na minha conta. Isso não é testemunho, é isso que se faz hoje. Não, a igreja tinha um testemunho de transformação das pessoas. Apesar do desprezo, da hostilidade e da perseguição que a igreja vivia naquela época. Hoje a igreja não é perseguida coisa nenhuma. Não tem perseguição nenhuma. Que perseguição que tem? A igreja nenhuma. Nenhuma perseguição tem. Acontece que não tem perseguição porque a igreja não compartilha a verdade. A igreja está igual ao mundo, por causa disso que ninguém persegue. Não persegue mesmo. Ninguém, nenhuma, ou uma ou outra, é que vai proclamar a fé em Cristo frente ao império das trevas. Ninguém faz isso. É essa água com açúcar. Água com açúcar que a igreja prega. A igreja está pregando magia, não está pregando Cristo. Por causa disso que não tem perseguição. Não tem nada, ninguém é perseguido. Está todo mundo preocupado em construir aqueles templos enormes. E aí colocar a igreja que ama você. Ué, mas se a igreja não amar você, vai amar quem? A igreja da família. Ué, se a igreja não for da família, vai ser do quê? São idiotices. Eu estava só para acrescentar, trazer um adendo, né? Eu estava vendo aí um canal católico, hoje é quarta, acho que foi domingo à noite. Porque eu, como estudante, pesquisador, eu vejo tudo. Né? Um sujeito anunciando marketing das igrejas, vai ser em Fortaleza, acho que em maio agora. Marketing das igrejas, sujeito de cabelo branco, assim, sabe, todo com escovinha, assim. Marketing das igrejas. Está anunciando aí. Vocês podem assistir também. Mas eu falei esta semana, vou só reforçar o que eu falei, quando Jesus chamou os 12 discípulos na sua primeira viagem missionária. Outra coisa que eu acho assim super interessante, curioso demais. O sujeito mora aqui no Brasil e ele quer sair daqui do Brasil e ir na África. E aí quem tem que sustentar ele e a família dele que saíram do Brasil e foram para a África somos nós. Como se na África não existisse cristianismo. Como se o sujeito tivesse que sair do Brasil e ir na África fazer missões. Mas ninguém quer ir no Nordeste fazer missões. Não, no Nordeste não, nós vamos na África. Não, nós vamos na África. Eu também não conheço ninguém que tenha ido para a Arábia Saudita fazer missões. A gente tem que sustentar. Estou passando fome lá, nós temos que fazer. Mas por que você foi na África, meu? Está cheio de favela aqui, cheio de bandido, as pessoas se perdendo. Toda cidade tem a sua Cracolândia. Vai lá fazer missões lá. Fora aqueles que dizem que estão fazendo e não estão fazendo nada, né? Toda conversa,
Ó, tem muito, infelizmente, o mundo está dentro da igreja. Muito, ó, sabe o que quer dizer isso aqui, né? Você que está me vendo aí, você que está me ouvindo, eu estou abrindo e fechando os dedos perto do ouvido, quer dizer, muito papo, sabe? Muita conversa, fala muito, que nem disse o Tite certa vez para o Filipão, fala muito, sabe? Muito falatório e pouca ação. Quando Jesus chamou os 12 apóstolos, falou, olha, ó, moçada, vem cá, vocês vão para a primeira viagem missionária. Que Jesus, aonde Jesus mandou esses homens? Falou, vocês vão lá para a Espanha? Não, depois que Paulo foi. Vocês vão por aqui, ó, vocês vão indo aqui, é aqui o negócio. Agora, presta atenção. Vocês vão enfrentar barra. Jesus não falou para nenhum dos apóstolos, olha, vocês têm que ir como esses cães pastores. Vocês vão enfrentar os lobos como pitbull. Foi isso que Jesus falou? Não. Vocês vão enfrentar os lobos como ovelha. Porque o que tem de lobo, e eu vou falar uma coisa para você pode até não concordar, dependendo do seu conhecimento, da sua vivência, você concorda ou não. Os lobos não estão aí no mundo, os lobos estão dentro da igreja, daquilo que se chama igreja. É lá que estão os lobos, no mundo não. Pensa que o mundo pode chegar ao máximo que o mundo pode fazer para você, olha, não quero ouvir sobre salvação, pecado, Jesus, não quero ouvir. O máximo que o mundo vai fazer. O mundo pode te virar as costas, não te dar atenção. Agora os lobos, os que vão te atacar, aqueles que vão querer acabar com você, eles estão dentro da igreja. Dentro daquilo que se chama igreja. Não concordo não, pastor. Não, tudo bem, você não é obrigado a concordar. Aliás, deixa eu falar uma coisa, você nem é obrigado. Olha, a rádio lá está fora do ar, também não sei porquê, né? Mas também não vou me preocupar, né? Você não é obrigado a ouvir, a ver. Não é obrigado. Você está ouvindo e vendo porque você quer. Ou você está ouvindo e vendo para me contestar. Não perca tempo. Você está perdendo tempo na sua vida. Né? É isso, meu irmão. Quando a gente é confrontado a respeito da nossa fé, nós não podemos ficar parados. Citei o caso aqui, de que provavelmente, não sei, tem mudado o nome do Largo do Rosário para Marielle, sei lá do que. Não que eu acho que tenha que ser Largo do Pastor fulano de tal. Não. É que esse mundo está enaltecendo coisas que não precisa ser enaltecido. Os valores estão muito fracos. Eu me lembro que alguns anos atrás mataram uma juíza, eu não me lembro o nome dela, eu já tentei lembrar para falar, mas não consigo lembrar. Mataram aquela juíza lá no Rio de Janeiro. Mas encheram o carro dela de bala, não sei. Ficou por isso mesmo. Parece que nós estamos buscando heróis nesse país. Esse país fica à caça de heróis. E esses heróis, infelizmente,
são fraquinhos, são anêmicos. Heróis que não se posicionam nem como homem, nem como mulher. Então, quando a gente é confrontado com relação à nossa fé, quando a gente é, muitas vezes, forçado, porque constranger é forçar o outro a responder alguma coisa. Né? Tem gente que não sabe nada de Bíblia, não sabe nada de cristianismo, de salvação, de amor ao próximo, não sabe nada, mas sabe constranger o outro a se manifestar. Né? E qual que é o nosso papel? É falar aquilo que o Espírito Santo nos der para falar. Jesus, em lugar nenhum da Bíblia, esconde que nós vamos ser vulneráveis às injustiças. Esse daqui é um país de injustiça. Você vai esperar o que deste mundo? Que é um mundo de injustiça. Olha, se quer ver, eu vou contar uma injustiça para você. Vou contar. Sujeito, se você não pagar o seu IPTU, corre juro, mas não sei o que, papá, não é? Chega até uma época que penhoram o seu bem. E o dia que você for pagar é aquele monte de encargos em cima. Agora, eu conheço um caso, deve existir centenas. A prefeitura errou. Cobrou muito a mais. E sabe qual que é a resposta da prefeitura? Ou você entra na justiça para receber, ou você espera o ano que vem para fazer o acerto. Isso é justiça? Você pagou a mais, tem que devolver. E o prefeito diz que é. O prefeito aqui em Campinas diz que é cristão. Eu não sei que cristianismo é dele. Não é? Porque se a pessoa me dá um troco a mais, eu na hora vou devolver para ela. O dinheiro que não é meu, não é meu. Como é que a prefeitura vai ficar com dinheiro que não é dela? Então a gente precisa preservar a palavra de Deus. Preservar. E é isso que a gente busca fazer aqui, irmãos e irmãs, é preservar. É preservar, porque a palavra de Deus fizeram uma anarquia da palavra de Deus. Ontem eu falei para o irmão, você está corrompendo a palavra de Deus para se sustentar. A pessoa corrompe. Ela lê uma frase e dessa frase ela quer fazer que você... Entendeu? Vamos abrir aqui Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Olha aqui. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus, inculpável no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Pensa que isso daqui é fácil? Pensa que isso daqui é o quê? Mamão com mel? Não é fácil. Você vê a injustiça, você vê que para um lado é de um jeito, para outro lado é de outro jeito. Por exemplo, é raríssimo um funcionário público que erra ser punido. Agora, erre você no seu trabalho.
Erre você no seu trabalho. A sua chance de ser demitido é de 99%. Quando você viu um juiz ser punido? É raro, mas meu Deus, isso é mosca branca. Fazem o que querem, eles fazem o que eles querem, eles tomam a decisão que eles querem. Eles são classes, dentro da democracia, eles são a classe intocável. É difícil. Por causa disso que nós não podemos nos envolver com a política. O cristão não pode se envolver. Ah, pastor, como cidadão eu preciso votar, então eu peço para você, não vote em cristão, para que ele não peque, para que ele não se corrompa, porque não tem como o sujeito ser cristão e ser político. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Não tem como ser cristão e ser advogado. Não tem como. Ou você não é cristão, ou você não é advogado. Não tem como. Porque não tem, isso aqui é dificílimo. Eu sei que tem advogados aí, que nos ouvem pelo rádio e tal, mas não vão gostar do que eu estou falando. Não, pastor, eu sou cristão. Tudo bem. Então, um lado seu não funciona direito. Ou na advocacia, ou no cristianismo. Porque não tem como. Porque advogado mente, enrola, prepara testemunha para falar mentira. Tem como ser cristão e ser juiz de direito? Não tem como, senhor magistrado. Estas coisas, João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. É paz em Cristo. Não é paz na lei, paz na cidade, paz porque o comandante da polícia vai fazer tal coisa. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É fácil? Claro que não. Óbvio que não. Pensa que é fácil você ter bom ânimo? Você ser tripudiado, passado para trás, enrolado. É fácil. A não ser que você seja um bobalhão. Não é fácil. Não é fácil em todas as situações você dar respostas espirituais. Eu estou falando muita coisa aqui que não é espiritual. São coisas do mundo que eu estou falando, são coisas do dia a dia. Por que Cristo fala para a gente se envolver o menos? Não é o menos possível, porque o menos possível é aquilo que a gente não precisa fazer força, porque o possível é não fazer força, né? Eu vou fazer todo o possível. Você vai fazer até onde você pode só. Isso é todo o possível, porque além do possível é quando a gente faz a força para a coisa acontecer. Não é fácil, meu irmão, minha irmã, não é fácil, não vamos ser bobo. Ser cristão não é fácil, não. Ser cristão não é isso que você ouve aí, nessas falsas igrejas. Por causa disso que a gente combate, eu combato mesmo esses mentirosos, salafrários, ladrões do dinheiro do povo. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Difícil. Ou é só difícil para mim? Talvez seja só difícil para mim.
Então, se é para mim, eu vou dizer para você, é difícil. Mas eu não perco a esperança. Não perco a minha fé. É fácil. Quem responder sempre com mansidão é fácil. É fácil você responder com mansidão. Porque tem pessoas que têm a capacidade de ir lá e mexer onde, sabe, ele nem sabe por que ele está mexendo. Por causa disso que eu falei que a pior droga que existe, a pior de todas as drogas, todas são horríveis, todas são piores, mas a pior das piores é a ignorância. E não é fácil você responder com mansidão para o ignorante, porque ele se posiciona como se ele soubesse tudo. Ele se posiciona como se você fosse o Zé Ruela, e na verdade o Zé Ruela é ele. Você está me entendendo? Não é fácil responder com mansidão, com boa consciência. Porque às vezes a gente quer afrontar também. Peraí, você está... Cristianismo é um negócio sério. A igreja, meu irmão, minha irmã, para eu encerrar aqui, a igreja não pode ser tratada como casinha de boneca. Infelizmente, as igrejas denominacionais, a maioria delas, salvo as raríssimas exceções, são tratadas como casinha de boneca. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, amado Senhor, nós precisamos mesmo, principalmente eu, Senhor, preciso do seu perdão, porque eu não consigo ser manso todas as horas. Tem hora que eu saio um pouco do eixo, mas eu peço perdão do Senhor e peço que o Senhor me ajude a eu crescer um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. Senhor, que tudo isso que foi falado hoje aqui, Senhor, sirva para os meus irmãos terem uma ampliação do que é a igreja, de como a igreja deve se comportar perante o mundo, da luta que cada um de nós deve ter de não deixar o mundo invadir a igreja, e de saber quando o mundo está dentro da igreja e abominar isso. É preferível abominar sem mansidão do que aceitar o mundo dentro da igreja com mansidão. Continua falando conosco, Senhor. Abre o nosso entendimento. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.